Elvira, Elvira. Ursprünglich, als diese Oper gebaut wurde, gab es hier nur einige Hütten. Dieses Gebäude hier stand praktisch im Dschungel. Die Preise in Manaus sind heute schon 4-mal höher als in New York. Die Paläste, die Sie dort draußen sehen, wurden gebaut mit Kacheln aus Delft und mit Marmor aus Florenz. Auch Iquitos wird bald soweit sein. Es ist zwar noch ein lausiges Pioniernest, aber was den Kautschuk betrifft, werden wir Manaus bald eingeholt haben. Die besser gestellten Einwohner von Manaus, wenn ich mich mal so ausdrücken darf, schicken ihre schmutzige Wäsche zum Waschen nach Lissabon, weil man das Wasser des Amazonas als zu unrein empfindet. Diz a lenda que quando Deus criou o mundo, quis compartilhar a sua divindade com os homens, dando-lhes de presente a Amazônia. Diz ainda a lenda que, decepcionado, Deus está esperando o fim da humanidade para reconstruir o que foi destruído. A Amazônia. A primeira imagem que vem na mente é de uma selva imensa, santuário rico em água, flora, fauna, minerais. Uma terra sem gente. É a Ileia, o paraíso ou também o inferno verde. Na verdade, pouco ou nada sabemos de concreto sobre a Amazônia. Ignoramos as suas reais riquezas, a variedade de sua fauna e flora. E mais ainda, como se estabelece o delicado equilíbrio que mantém o ecossistema vivo. Desconhecemos as tradições e culturas de seus povos originários e só ouvimos falar dos imigrantes por seu lugar na economia, poceiros, garimpeiros, camponeses. Para a imensa maioria dos brasileiros, a ideia do que significa a Amazônia não é diferente do quadro que os colonizadores portugueses do século XVI faziam do Brasil como um todo. Era um território maravilhoso, região de riquezas infindáveis, mas também habitada por canibais e bestas indomáveis. A imaginação sobre a fabulosa natureza do Brasil não serviu apenas de inspiração para religiosos, poetas e escritores. Teve uma função muito útil de instrumento diplomático ao fornecer base às negociações entre Portugal e Espanha sobre a confirmação das colônias nas Américas. A ideia do Brasil como dádiva da natureza foi incorporada como narrativa pela coroa portuguesa no quadro da disputa imperial
e com o tempo foi abraçada pelos próprios brasileiros. Foi assim estabelecida uma suposta identidade entre o Brasil histórico e o Brasil natural, como se um fosse a perfeita expressão do outro. Essa percepção naturalista da história, explorada pelos sucessivos governos da era republicana, particularmente pela ditadura militar, é hoje um dos principais obstáculos para compreendermos o que está em jogo na Amazônia. Ao longo de 5 séculos, a Amazônia ocupou um lugar mitológico na história da formação da nação brasileira. Do ponto de vista dos europeus que vieram aqui colonizar e do ponto de vista da literatura que foi se formando ao longo dos séculos, ela era um imenso espaço geográfico extremamente rico, era o Eldorado, um lugar de riquezas inesgotáveis, onde não havia povo. Quer dizer, basicamente a mitologia ignorou a existência dos povos da Amazônia, ou quando não ignorou, tornou esses povos algo exótico, objeto de curiosidade pública, o bom selvagem do Rousseau, algo do tipo aqueles que habitavam o paraíso, mas que não eram reconhecidos na sua plenitude humana. A ditadura militar, nos anos 60, 70 e parte de 80, reproduziu esse mito. A gente vê os anúncios da ditadura militar, venham colonizar uma terra sem povo, venham colonizar um vazio, a Amazônia está aberta aos empreendedores, aqueles que tiverem mais ousadia, mais recursos para fazer com que essa terra produza e etc e tal. Quer dizer, você tem aí a ideia de um imenso deserto riquíssimo, exposto ao empreendimento capitalista, à audácia do capitalismo, a ideia de que o empreendedor é aquele que pode fazer com que a terra dê seus frutos, já que é uma terra desabitada, é uma terra em que ninguém ocupa essa terra, quer dizer. Então nós temos aí um componente mítico extremamente poderoso que formou a história da Amazônia e a história da nação brasileira. As estradas eram a principal forma de se chegar ao progresso, e assim elas foram abertas, uma a uma. Em 1971, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, órgão do Ministério dos Transportes, iniciava sua total pavimentação dentro da técnica mais moderna. Obstáculos foram sendo vencidos. Coberturas de plástico protegiam os trabalhos de pavimentação. Em lugar das antigas travessias de madeira, as novas pontes de concreto tomaram o seu lugar em toda a extensão da rodovia. Até mesmo a terra muda de cor. A terra é preta. É a Belém Brasília conquistando o coração do Brasil para a economia do país. Obras de proteção e tratamento paisagístico foram realizadas em toda a extensão da estrada que se abre à indústria do turismo ao permitir confortáveis viagens terrestres até a Amazônia. Aqui, no entroncamento com a Transamazônica, a Belém Brasília pavimentada assume sua nova função de distribuidora dos produtos de regiões recém-desbravadas, servindo ainda mais à consolidação de Brasília como capital federal. Na época,